Então, pessoal, agora a gente vai falar sobre as complicações infecciosas na gestação, que são doenças bem importantes para a gente poder prevenir a transmissão vertical, né, para o feto. Começando então pela toxoplasmose, né, uma doença causada por um protozoário chamado Toxoplasma gondii. A infecção se dá então pela ingestão dos ócitos ou dos cistos desse toxoplasma, que a gente pode encontrar ali como está escrito no slide, nas fezes de gatos, água, frutas, verduras contaminadas, carne crua ou mal cozida, solos contaminados, principalmente aquela gestante que é acostumada a fazer jardinagem, tá? Quando a gente tem essa infecção, a maioria das vezes o quadro clínico é assintomático, na maioria das vezes, e quando tem sintomas, são sintomas bem inespecíficos, como um resfriado comum, fadiga, febre, enfim. A primoinfecção, gente, que é aquela primeira infecção ocorrendo na gestação, pode levar ao acometimento fetal, uma doença bem importante, que pode causar abortamento, prematuridade, diversas malformações para o feto. Por isso é muito importante o diagnóstico certeiro, precoce dessa patologia. Quanto mais tarde for a infecção, maior o risco de transmissão, até pelo crescimento da placenta, né, tem mais risco de transmissão no final da gestação. Quanto mais cedo, menor esse risco, porém, o risco, né, da gravidade da doença, da quantidade de malformações para o feto é maior. A tríade clássica da toxoplasmose congênita, gente, são três patologias, alterações, né, principalmente na ultrassonografia desse feto, né, cerebral principalmente, que é a corioretinite, hidrocefalia e calcificações intracranianas. Se por acaso uma questão falar lá para você sobre um feto, um recém-nascido que nasceu e tem alterações significativas ali intracranianas, como calcificações intracranianas, vocês têm que chutar aí a congênita que vocês vão acertar, certo? O diagnóstico da toxoplasmose, então, a gente consegue ter esse rastreamento, né, com a dosagem desses anticorpos já na primeira consulta de pré-natal, que é a toxoplasmose IgG e IgM, esses dois anticorpos. Aqui tem um quadro que eu coloquei o que vocês podem pegar, né, na consulta ali com o resultado dos exames da gestante e qual a conduta em decorrência disso. Se um IgG e um IgM forem negativos, os dois, quer dizer que essa paciente nunca se infectou com a toxoplasmose, não há infecção. Essa paciente é a paciente de risco, porque ela tem risco de se contaminar na gestação. Então, a essa paciente a gente vai dar todas aquelas orientações que eu falei no primeiro quadro. Lavar bem os alimentos, verduras, frutas, né? A carne tem que ser sempre cozida, não pode comer carne crua, evitar mexer com jardinagem, né? Gatos que não sejam os domésticos, né? Se o IgG é positivo e o IgM negativo, a gente vai tranquilizar essa gestante. Ela já está imune, ela já teve essa infecção anteriormente à gestação, é uma infecção crônica que ela não precisa se preocupar com a nova infecção na gestação. Quando o IgM é positivo, o IgG pode ser positivo ou negativo, mas se o IgM for positivo, isso sugere infecção. E a gente tem que investigar essa gestante para ver se essa infecção é recente, né? Mais ou menos ali uns 3 meses antes da gestação, ou é tardia, uns 6 meses atrás. Então, IgM positivo, a primeira coisa que a gente vai fazer é investigar com o teste de avidez para saber se essa avidez fala a favor de uma infecção recente ou mais tardia, certo? Então, o que é o teste de avidez? O teste de avidez avalia a força de interação entre esse antígeno e esse anticorpo, tá? Então, ele pode nos dizer se essa infecção ocorreu nos últimos 3 meses, é uma avidez baixa, menos de 15%, uma infecção recente. A avidez forte, acima de 30%, sugere uma infecção bem mais antiga, mais de 6 meses, essa a gente vai se tranquilizar, não precisa fazer mais nada. E a avidez duvidosa é aquela entre 15% a 29%, também deixa dúvida e a gente tem que investigar. Então, gente, nesses casos de infecção aguda ou com alta suspeita, em que a avidez da toxoplasmose é baixa ou duvidosa, o próximo passo deve ser seguido, que é investigar se o feto foi infectado ou não.
A gente já pode começar a pedir alguma ultrassonografia obstétrica, procura de algum achado sugestivo, né, que tá ali, ventriculomegalia, unibilateral, aquelas calcificações intracranianas que eu falei, mas principalmente não é a ultrassonografia que a gente vai fazer quando a gente for fazer o teste de avidez e ela dá baixa ou duvidosa, tá? O próximo passo é o quê? Amniocentese. Nos casos de baixa avidez ou avidez duvidosa, a gente já vai solicitar uma amniocentese a partir das 18 semanas, com o objetivo de detectar o PCR, né, do líquido amniótico, para ver se esse feto está infectado ou não. A sensibilidade desse exame é bem importante, 67%, e dependendo se o feto está infectado ou não, vai orientar o nosso tratamento, que eu vou falar agora. O tratamento, então, tem dois braços, né, duas vertentes, que é a primeira com espiramicina, em todos os casos que a gente se diagnostique infecção materna, certo? Diagnosticou a mãe com IgM positivo, a gente já vai começar a espiramicina, né, depois que a tese de avidez vier baixa, certo? E o objetivo é reduzir o risco de transmissão materno-fetal. Quando não se confirma a infecção fetal pela amniocentese, a gente vai manter a espiramicina até o final da gestação. O outro braço de tratamento é com a pirimetamina, a sulfadiazina e o ácido folínico. Quando a gente vai entrar com essa medicação? Quando a gente for fazer a amniocentese e confirmar a infecção fetal. Então, a gente suspende a espiramicina e começa essa segunda linha de tratamento até o final da gestação. O objetivo, gente, desse segundo tipo de tratamento não é evitar a infecção fetal, porque isso já aconteceu, e sim diminuir a gravidade da infecção congênita, diminuir aqueles riscos de malformações e óbito fetal. Aqui tem uma questão do Revalida, gente, que a gente vai resolver juntos agora, certo? Depois de tudo isso que eu expliquei para vocês, a gente vai resolver. A questão é a seguinte: uma primigesta com 20 anos de idade, 18 semanas de gestação, assintomática, vem para mais uma consulta de pré-natal na UBS, trazendo o resultado de sorologia para toxoplasmose, IgG reagente e IgM reagente. Desconhece história prévia de toxoplasmose. A conduta imediata indicada nessa situação. Alternativa A, repetir sorologia para toxoplasmose no terceiro trimestre da gestação? Não, né, gente? Como eu falei para vocês, quando o IgM é reagente, a gente já tem que investigar a mãe logo na primeira consulta. Então, a gente exclui que está errado. A gente não vai esperar lá o final da gestação para poder fazer alguma coisa, certo? Alternativa B, realizar ultrassonografia obstétrica para avaliação fetal pode ser indicado se o teste lá de avidez vier com baixa avidez. E mesmo se vier positivo, né, a gente não é a primeira medida a ultrassonografia, tá? Então, a letra B também está errada. Alternativa C, solicitar exame de PCR no líquido amniótico? Vamos deixar essa em stand-by e vamos partir para letra D, porque essa pode ser certa ou não, tá? Alternativa D, iniciar tratamento com espiramicina? Não, né, gente? A gente nem sabe se essa paciente tem uma infecção recente ou uma infecção mais tardia, né? Então, qual é a alternativa certa, gente? Primeiro, antes de tudo, alternativa E, solicitar teste de avidez da IgG. Então, sempre quando o IgM é reagente, a gente sempre tem que primeiro pedir o teste da avidez para saber se essa paciente tem uma infecção recente, para depois a gente solicitar o exame de PCR, se der baixa avidez, e depois, né, a gente já começa a espiramicina se essa teste de avidez vier positiva, certo? Tá aí, resposta letra E, solicitar teste de avidez da IgG. Outra questãozinha aqui, uma primigesta de 26 anos de idade, com 20 semanas de gestação, assintomática, comparece à unidade básica de saúde trazendo os seguintes exames: sorologias para toxoplasmose IgG reagente e IgM reagente, parecido com outra questão. Com teste de avidez IgG evidenciando baixa avidez. Essa já fez aquilo que a gente respondeu na outra questão, ela já chega com um teste de baixa avidez. O que significa baixa avidez? A interação fraca, quer dizer que ela teve essa infecção pelo toxoplasma recentemente. Então, ela tem uma alta suspeita de ter toxoplasmose congênita. Considerando essa situação, qual é a conduta mais indicada?
Letra A, realizar ultrassonografia obstétrica para avaliar acometimento fetal. Gente, a ultrassonografia é importante, mas não é a primeira medida que a gente vai fazer. Primeiramente, a gente tem que investigar esse nenê para ver se ele tem infecção ou não, certo? Letra B, iniciar tratamento com espiramicina, pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico? Não. Sempre é um esquema ou outro, gente, nunca os dois juntos, certo? Letra C, então, gente, iniciar espiramicina e realizar o PCR de líquido amniótico para investigação de infecção fetal. Essa tá com cara de que tá muito certa, gente. Confirmou a baixa avidez, a gente já começa a espiramicina e programa uma amniocentese para a gente ver esse líquido amniótico, se tem infecção fetal ou não. E letra D, solicitar nova sorologia para toxoplasmose em 15 dias para avaliar os títulos de imunoglobulina, nada a ver, certo? Então, letra C é a resposta certa, ok? Outra doença que a gente vai falar agora é sobre a rubéola, tá? Uma doença que pode cursar com patologia congênita, né, nesse feto. É uma infecção viral exantemática. Quando o adulto se infecta, geralmente ele tem algum sintoma ou complicação. E quando a gestante tem essa infecção né, durante o estado gravídico dela, tem mais quadro clínico e tem mais comorbidades para o feto. Quadro clínico, então, na gestante é um rash maculopapular pruriginoso, febrícula, conjuntivite, coriza, artralgia, linfadenopatia. Sempre que uma paciente gestante chegar com esse quadro para vocês, vocês deveriam, né, solicitar sorologias para rubéola, tá? A infecção fetal pode cursar com várias malformações congênitas, podem ocorrer também aborto, morte fetal, restrição de crescimento e a síndrome da rubéola congênita, né, que é mais tarde, lá nos primeiros anos do bebê, né? É assintomático no primeiro momento e depois, lá pelos 1 ano, 2 anos da criança, que vocês vão começar a ver algum déficit, uma restrição de crescimento, meningoencefalite, né? Surdez, catarata, que são quadros bem importantes e típicos da rubéola congênita. Lembrar que quanto mais precoce a infecção materna, mais grave. O diagnóstico, então, é pelo anticorpo IgM positivo na fase aguda. A gente não faz esse rastreio como a gente faz na toxoplasmose. A gente só vai pedir realmente se a mãe chegar com aqueles sintomas que eu falei anteriormente. E positivo, a gente tem que investigar o feto, né, com biópsia de vilo coriônico, amniocentese, cordocentese. Isso é bem pouco utilizado porque o diagnóstico clínico da gestante é bem confuso. Geralmente cursa só como um quadro de resfriado mesmo, certo? A prevenção da rubéola tem que vacinar todas as mulheres, né, sexualmente ativas que querem gestar, né, pelo menos 28 dias antes da concepção. A vacina da rubéola não pode ser usada durante a gestação, tá, gente? Porque é um vírus vivo e a gente não pode usar na gestante. O manejo, então, infelizmente, a gente não tem nenhuma evidência de tratamento para diminuir a transmissão vertical, né? Nem diminuir os riscos de malformação ou amenizar a malformação fetal. Em países em que é permitido o aborto, é indicado, inclusive, né, o aborto nesses casos dessas doenças de rubéola. Citomegalovírus é outra infecção congênita que a gente tem que sempre ficar atento, tá? É um herpes vírus e a transmissão é via respiratória e por contato de secreções. Quadro clínico, como todas as outras que eu falei, geralmente é assintomático e se tem sintoma é uma febre baixa, sintomas bem inespecíficos. A infecção fetal, gente, pode ocorrer tanto numa prima infecção ou quando a gestante tiver uma recorrência de uma infecção prévia, tá? Claro, né, que a prima infecção cursa com malformações, né, com riscos para o feto mais graves do que as recorrências. Os achados mais comuns da infecção por citomegalovírus são calcificações
periventriculares, diferente da toxoplasmose, né, que é mais disseminada. Essa é a calcificação periventriculares. Ventriculomegalias, microcefalia, crescimento intrauterino restrito, hepatoesplenomegalia. Hepatoesplenomegalia é um achado comum entre todas as doenças infecciosas ali durante a gestação, que a gente vai conversar hoje, não é específico da citomegalovírus. E também é uma doença que não tem tratamento, não tem prevenção também. Herpes vírus, gente, são 2 tipos de herpes vírus simples que a gente tem que ter toda a atenção, todo o cuidado durante o pré-natal e principalmente durante a hora do trabalho de parto, tá? O herpes vírus simples tipo 1 são aquelas lesões mais orofaciais e o tipo 2 são as lesões mais na parte genital, né, da gestante. Transmissão é contato com mucosa, uma infecção primária na gestação, a gente vai ter aquele quadro bem característico de herpes vírus, né, que é aquela ulceração, várias úlceras, microvesículas, né, com dor local importante, a gestante pode se queixar de disúria por conta dessas lesões, linfadenopatia, sintomas sistêmicos bem floridos, assim, prostração, febre, mialgia, é um quadro clínico bem típico de herpes vírus. E os quadros clínicos recorrentes, geralmente, são aqueles sintomas que eu falei anteriormente, porém menos sintomáticos, mais leves, certo? A infecção fetal, gente, cerca de 30 a 50% se dá numa primo-infecção e apenas 1% na recorrência. Então, é muito mais fácil ter uma alteração ecográfica, malformação fetal, essas coisas que eu vou falar sobre as alterações fetais mais comuns numa primo-infecção do que numa recorrência do vírus da herpes, certo? A infecção mais comum se dá no período periparto, né? 85% se dá no período periparto. No pós-parto, cerca de 10%. E intraútero, cerca de 5%. No período periparto, gente, é aquela gestante que vai ganhar o parto normal e tem lesões ali no canal da vulva, vagina ali no canal de parto. Pós-parto, se ela tem alguma lesão próxima da mama, né, que o bebê vai sugar ali, a mama pode ter contato com essas lesões e se infectar. Intraútero é bem pouco provável que essa gestante vai ter essa transmissão, certo? Cerca de 5%. Alterações mais comuns é como as outras doenças, né? Crescimento intrauterino restrito, trabalho de parto prematuro, microcefalia, calcificações intracranianas, corioretinite e microftalmia. O diagnóstico é clínico, geralmente você vai chegar com a gestante lá e você vai ouvir as queixas dela, vai examinar e vai diagnosticar ali pelo exame físico da vulva, períneo, as microlesões, confirmando por PCR se você tem dúvida, certo? O tratamento é sintomático com aciclovir, 400 mg, 3 vezes ao dia, por 7 a 10 dias, dependendo da gravidade ali dos sintomas. E as lesões ativas no canal de parto são contraindicações absolutas de parto normal. Tem que fazer cesariana, certo? Que tem uma questão do nosso curso do Revalida aqui, uma questão dizendo sobre uma mulher que chega para consultar com 19 anos de idade, primigesta, gestação de 22 semanas, procura o serviço de pronto atendimento obstétrico por apresentar lesões ulceradas, rasas, dolorosas em vulva, iniciadas há 1 dia, acompanhada de febre, não aferida, e mal-estar geral. Relata que o quadro se iniciou há 3 dias, precedido por sensação de queimação no local. Nega qualquer lesão semelhante anterior, não se observam alterações em gânglios inguinais e a hipótese diagnóstica e a conduta corretas para a paciente são respectivamente. E aí fala ali quais as doenças que podem ser e qual o tratamento. A gente já vai tirar ali o cancro mole, sífilis primária, porque não é esse o quadro clínico, né? Geralmente o sífilis primária é uma úlcera que não é dolorosa, diferente dessa, e geralmente é única. Ele mostra lesões ulceradas, mais de uma. A donovanose geralmente tem, né, gânglio inguinal presente, que não é o caso, porque essa paciente não tem alterações em gânglios inguinais. Vendo cada alternativa, gente, nem precisa a gente pensar em outra hipótese a não ser, né, a herpes genital.
lesão ulcerada, rasa, de fundo liso, dolorosa em vulva, certo? Que tem acompanhado de todo aquele mal-estar, febre, né, mialgia. Resposta letra B, herpes genital, iniciar a ciclovir oral, certo? Agora a gente vai falar sobre o estreptococo do grupo B, que é o estreptococo agalactia, gente, que é uma bactéria presente ali no trato genital e gastrointestinal, né? Coloniza várias pacientes e a gente tem que ficar muito atento a essa infecção, nesse rastreamento, porque pode ser transmitido durante o parto e a criança nascer com sérios problemas, principalmente a sepse neonatal, certo? É o principal causador de sepse neonatal, então é obrigatório a gente rastrear as gestantes durante o pré-natal. O quadro clínico para a mãe é praticamente assintomático, a mãe não vai ter queixa nenhuma, certo? Por isso que a gente vai rastrear elas lá no finalzinho da gestação, nem eu vou falar para vocês mais adiante, certo? Então a infecção neonatal se dá por sepse neonatal, né? A paciente nasce muito grave, tem que ficar na UTI. Ela é precoce quando acontece até 15 dias do nascimento, tardia do 7º ao 89º dia de vida. Então, como eu falei anteriormente, o rastreamento é universal durante o pré-natal. A gente vai fazer uma cultura com suave vaginal e anal, um cotonete, tá, gente? Entre 35 e 37 semanas de gestação. Para aquelas pacientes que já têm um filho anterior infectado, que foi para UTI neonatal, que teve sepse neonatal, ou aquelas que têm uma bacteriúria positiva, vai lá fazer uma urocultura no pré-natal e dá positiva, né, para o Streptococcus agalactia, essa não precisa rastreio, porque essa você já sabe que é uma candidata a receber tratamento, porque ela já tem essa colonização, né, no trato vaginal e ali perineal, certo? O tratamento das gestantes colonizadas, aquelas que a gente vai coletar o suave, se der positivo, gente, o tratamento é reservado para o período intraparto, não adianta tratar com antibiótico do pré-natal, tem que ser reservado para o período que a paciente vai lá interna por trabalho de parto. Então, o antibiótico mais indicado para a gente tratar essas pacientes positivas é a penicilina G cristalina e a ampicilina é o tratamento alternativo, certo? Quais são as indicações de antibiótico terapia? Isso é bem importante, que pode cair em prova. Cultura vaginal e anal positiva, vai tratar a paciente quando ela entrar em trabalho de parto. Aquelas que têm história de recém-nascido anterior infectado ou tem uma bacteriúria positiva nesse pré-natal para o Streptococcus agalactia. E aquelas pacientes que a gente não sabe, por exemplo, ou ela não coletou, ou não tem o resultado ainda, a gente não sabe se ela é positiva ou negativa. A gente não vai tratar todas. A gente vai tratar somente as que chegam com febre, né, no trabalho de parto, as que têm trabalho de parto prematuro e aquelas que têm uma bolsa rota por tempo prolongado maior que 18 horas. Sífilis, gente. Sífilis é bem importante porque tá tendo uma epidemia bem importante de sífilis, certo? E a transmissão para o feto causa muita malformação, tanto no começo ali, na vida pré-natal, né, desse nenê, até mais tardia, lá pelos 2 anos de idade, tá? É uma bactéria chamada Treponema pallidum, que causa sífilis. A incidência dessa sífilis congênita vem aumentando, né, em crianças menores de 1 ano, vem aumentando progressivamente. Então, todas as gestantes devem ser testadas, pelo menos no primeiro trimestre e na alta hospitalar, depois que ganha o nenê. Certo? E em populações de alto risco, existem algumas cidades que têm uma epidemia muito grande de sífilis. Essa a gente retesta lá no finalzinho do 3º trimestre, com 28 semanas. A infecção fetal acomete 2/3 das gestantes infectadas. Então, se for uma infecção primária ou secundária, essa taxa é maior, né? Pode atingir 70% a 100% das gestantes.
As manifestações clínicas, gente, vou falar primeiramente da sífilis primária, né, que é mais recente, que é uma úlcera única, fundo liso, indolor, não infectada. Geralmente a paciente às vezes nem mostra para o médico, né, com adenopatia. Aqui tem uma lesão peniana, mas é uma lesão bem característica que pode chegar lá para as gestantes na vulva, ali ao redor da vagina e na vulva, monte de Vênus, tá? Ali é uma úlcera única de fundo liso que não tem sinal de infecção. A sífilis secundária se dá entre 4 a 8 semanas depois, né, da infecção. É um quadro clínico que cursa com rache, adenopatia, artrite, lesões maculopapulares, ou às vezes não tem sintoma nenhum. E a terciária pode demorar 3 a 12 anos depois da infecção. É uma manifestação cutânea, pode ter essas lesões crostosas ali, como uma lesão cutânea, a goma sifilítica ali, são super características de sífilis terciária. Aquelas lesões mais infectadas, necrosadas, certo? São mais características de sífilis terciária. Algumas lesões como aneurisma de aorta, sistema nervoso central pode ter convulsão, demência, paresia, também é uma manifestação de sífilis terciária. O risco de transmissão, então, está relacionado com o estágio da doença. Se a mãe tem essa infecção nos primeiros 3 anos, né, o feto tem mais chance de estar infectado. E esse feto, se não tiver tratamento adequado, pode desenvolver a sífilis congênita precoce ou tardia. Aqui tem um quadro da sífilis congênita precoce, que é aquele abaixo de 2 anos, que tem aquelas alterações ali bem características. Pênfigo palmo plantar, paciente, o RN nasce, né, ó, com essas lesões mais descamativas em palma da mão, em planta dos pés, né? Coriza hemorrágica ali embaixo, a gente pode ter um exemplo disso. Hepatoesplenomegalia, hemólise, né? Icterícia, ele pode ter também. E doenças ósseas como doença de Parrot e pseudoparalisia dolorosa. A tardia é aquela que se desenvolve depois dos 2 anos de idade. Pode cursar com surdez, alterações dentárias e lesões oculares. O diagnóstico, gente, são no 1º e no 3º trimestre, com a dosagem do VDRL ou teste rápido para sífilis. A gente pode identificar o treponema com o exame de campo escuro somente naquelas lesões que você acha que pode ser a lesão primária, né? Com a lesão ativa, né? O cancro duro, aquela lesão que eu mostrei anteriormente, né? Que é aquela lesão ulcerada, única, indolor. O VDRL é um teste não treponêmico, então ele não é específico, tem muita paciente falsa positivo, então ele torna-se positivo após os 30 dias de infecção. E sempre que ele der positivo, a gente tem que pedir um teste treponêmico, né? A FT-ABS, geralmente, para a gente confirmar que essa paciente não é uma falsa positiva. Então, o FT-ABS e o teste rápido são testes treponêmicos, detectam o anticorpo específico, é mais rápido, principalmente o teste rápido, tem disponível nos hospitais, nos postos de saúde, né? Podem ficar positivos mesmo após o tratamento e fica positivo geralmente a partir de 15 dias após a infecção. O tratamento, então, gente, da sífilis é única e exclusivamente penicilina benzatina para gestante, certo? Se a paciente não é gestante, ela pode tratar com qualquer outro antibiótico indicado. Mas se ela é gestante, o único capaz de prevenir a transmissão vertical é a penicilina benzatina. Para a infecção latente, que é aquela paciente que tem uma infecção mais recente, aquela que você acompanha e no 1º trimestre, por exemplo, deu negativo e no 2º, por exemplo, deu positivo, a gente sabe que essa infecção é latente, é recente. Então, essa paciente vai receber 2,4 milhões de unidades da penicilina, dose única. Para aquela infecção não latente, que é a maioria dos casos, aquelas pacientes que já vêm no 1º trimestre com VDRL positivo, a gente não sabe quando é que foi a infecção primária dela, então a gente vai tratar essa paciente com 2,4 milhões de unidades, 3 doses, uma por semana. Então, uma vez por semana, 2,4 milhões de unidades por 3 semanas. Paciente que reinfectou, aquela paciente que tratou, mas foi lá, a gente vai coletar um VDRL mensal para todas essas pacientes infectadas. Se ocorrer uma elevação de 2 titulações do VDRL, a gente tem que fazer todo o tratamento de novo completo.
Para as pacientes alérgicas à penicilina, o que a gente vai fazer? A gente vai internar essa paciente e fazer a dessensibilização e fazer a penicilina, porque é a única capaz de prevenir transmissão vertical. E o parceiro deve ser tratado sempre com penicilina ou doxaciclina. Esse a gente pode escolher, certo? O tratamento não é completo ou é inadequado quando, gente? Quando a gente realiza uma medicação que não é a penicilina, quando for incompleto, aquela paciente que fez apenas uma dosagem, tinha indicação de 3, por exemplo, quando abandona tratamento, quando não faz o tratamento, quando foi realizado com 30 dias ou menos antes do parto, a gente considera que é um tratamento inadequado, ou quando o parceiro não foi tratado, ou foi tratado inadequadamente, ou quando a gente não tem informação sobre esse parceiro. O segmento para todas as pacientes positivas tem que se cursar com o VDRL mensal. A gente tem que acompanhar essa titulação para ver se está baixando, se está estável. Aqui tem uma questãozinha, então. Uma mulher com 25 anos de idade, no curso de 20 semanas de gestação, é atendida em consulta pré-natal e apresenta resultado de VDRL de 1:16. Diz ter realizado o tratamento adequado para sífilis há 2 anos e que desde então não apresentou lesões na região genital ou erupções cutâneas. Diante dessa situação, a conduta indicada é... Gente, um VDRL 1:16... Essa paciente se reinfectou, tá? Não tem como uma paciente ter uma cicatriz sorológica de VDRL, geralmente fica, tá? Pode ficar com 1:2, 1:4 no máximo de VDRL. 1:16 é reinfecção, gente. Então, a gente vai ter que tratar essa paciente de novo, que nem eu expliquei no outro slide. Vamos ver as alternativas. Solicitar VDRL em 1 mês e proceder a novo tratamento se houver elevação dos títulos do VDRL. Não, a gente vai perder tempo de tratar essa mãe e esse bebê. A alternativa A está errada. Prescrever penicilina benzatina, 2,4 milhões de unidades por via intramuscular em dose única para paciente e seu parceiro. Não, gente, né? Ela já diz que já teve uma infecção no passado e voltou com uma reinfecção. Tratamento completo nas reinfecções, certo? Alternativa C, prescrever penicilina benzatina, 2,4 milhões de unidades por via intramuscular, uma dose semanal por 3 semanas, total de 7,2 milhões de unidades, para paciente e seu parceiro. Essa é a alternativa correta. Letra D, prescrever penicilina G cristalina, não é o caso, né? Penicilina B benzatina, tá? Já exclui a letra D sem nem terminar de ler, certo? Então aí, ó. Letra C, penicilina 2,4, uma dose semanal por 3 semanas para paciente e seu parceiro. Aqui tem outra questãozinha revalida, que é sobre HIV, gente. Vou ler todas as alternativas para vocês. E aí depois a gente entra na questão sobre HIV, certo? Que é o último assunto dessas infecções congênitas. Uma mulher com 34 anos de idade, gesta 2:1, com 10 semanas de gestação, é atendida em consulta de pré-natal. Relata diagnóstico de infecção pelo HIV há mais ou menos 4 anos e informa não fazer uso de terapia antirretroviral. Está assintomática no momento, exames atuais revelam uma contagem de linfócitos CD4 450, uma contagem ok, e carga viral indetectável, ok também. Diante dessa situação apresentada, a conduta adequada é... Então, estão ali todas as alternativas, eu vou voltar nessa questão depois que eu conversar com você sobre o HIV. Então, HIV na gestação, gente. A taxa de transmissão vertical, sem qualquer intervenção, situa-se então entre 25%. A via de transmissão, né, vertical, transmissão pro nenê, intraparto é cerca de 75%, a maior parte dessa transmissão é durante o parto. Intraútero e aleitamento materno já cai para 25%. Então, a cesariana eletiva, profilaxia com antirretrovirais, né, durante o pré-natal, contraindicação absoluta ao aleitamento materno, reduz o risco de transmissão entre 0 a 2%, certo? A carga viral elevada e a ruptura prolongada das membranas, a amniorexia prolongada, mais de 18 horas, são reconhecidas como os principais fatores associados à transmissão vertical, a transmissão para o feto recém-nascido.
Profilaxia a gente vai usar sempre, gente, para toda gestante HIV positivo, independente do CD4, da carga viral, a gente tem que usar a profilaxia para diminuir a transmissão para o feto, certo? Para quais a gente vai começar no início da gestação, desde o início? Para aquelas que já chegam sintomática, com CD4 baixinho, abaixo de 350, ou para aquelas que já utilizavam. Essas a gente vai só manter o tratamento. O Ministério da Saúde recomenda o início da terapia antirretroviral para todas as gestantes, independente do nível de CD4. Se a paciente nunca teve diagnóstico ou não estava tratando, a gente vai começar a tratar ela a partir das 14 semanas, né? Então, nas que tiveram diagnóstico na gestação. Se a paciente descobriu HIV a partir da 28ª semana, a gente inicia imediatamente antes mesmo do resultado de carga viral ou CD4. A zidovudina ou AZT, né, de preferência tem que fazer parte do esquema. A terapia, para a gente dizer que a terapia adequada, tem que ter um esquema combinado de 3 drogas, incluindo o AZT, a lamivudina, liponavir e ritonavir ou nevirapina. Contraindicadas pelo Ministério da Saúde é o efavirenz e a didanosina. E a profilaxia no parto, independente de qualquer coisa, a gente vai fazer sempre. O paciente entrou para internar, para ganhar um nenê, né, uma cesárea letiva ou em trabalho de parto, essas pacientes vão receber a dose de ataque do AZT, né, 2 mg por quilo EV direto e 1 mg por quilo por hora até o clampeamento do cordão. A gente deve iniciar mais ou menos 3 horas antes do nascimento, certo? A via de parto, então. Se a carga viral for desconhecida ou tiver uma carga viral antes das 34 semanas, né, muito anterior, ou se a carga viral for, né, tem um resultado a partir das 34 semanas, mas é maior do que 1.000 cópias por ml, nessas pacientes a gente vai fazer a cesariana eletiva com 38 a 39 semanas. Aquelas pacientes que fizeram uso de AZT só na gestação toda, também a gente considera como tratamento inadequado, vai fazer cesariana entre 38 e 39 semanas. Os outros casos, né, paciente com carga viral indetectável, tudo bem direitinho, carga viral coletada depois das 34 semanas, né, pode ir até o termo, até 41 semanas por parto normal. Só evitar episiotomia, fórceps, parto prolongado, amniotomia, amniorexia prolongada, a ordenha do cordão umbilical na hora do nascimento, porque são medidas que podem aumentar, né, a transmissão fetal. No puerpério, né, a assistência a puérpera HIV positivo, a gente tem que inibir o aleitamento, porque é contraindicação absoluta de amamentação, né, ser portadora do vírus HIV. A gente inibe o aleitamento com cabergolina, geralmente 1 mg por quilo. A gente pode repetir essa dose, né, em 24 horas, se por acaso a gestante ainda apresentar mama engurgitada. E o Ministério da Saúde, desde 2012, recomenda a gente manter a terapia antirretroviral após o parto, independente dos níveis de CD4, certo, gente? Agora vamos voltar naquela questão. Aquela mulher, né, que chegou com 10 semanas, né, um diagnóstico de HIV, não tinha feito ainda nenhum uso de terapia antirretroviral, a carga viral é indetectável, o CD4 é bom. O que a gente vai fazer nessa gestante? A gente sabe que a gente tem que tratar ela a partir das 14 semanas. Então, a resposta, vamos ver, ó, iniciar terapia antirretroviral a partir do momento do parto? Não, nunca. Iniciar monoterapia com zidovudina e mantê-la até o momento do parto? Não. Monoterapia, não. Sempre 3 drogas, lembrem? Iniciar terapia antirretroviral imediata e profilaxia para infecção oportunista? Não, gente. Paciente que nunca tratou, tá tudo bem, CD4 tá bom, a gente pode esperar até a 14ª semana para tratar. Que é a resposta D. Iniciar a terapia antirretroviral após a 14ª semana de gestação e manter após o parto.